Bom dia, galerinha! Estão todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado, né? Como se estabeleceu aí, como se consolidou basicamente o Estado Nacional Brasileiro. Então, hoje, aula 13, vamos falar da política interna deste período. Tá? Só para a gente relembrar, né, o período do primeiro e do segundo, do primeiro reinado, né, e a regência foi um período bastante conturbado da história política do Brasil. Tá? A gente viu que acabará com o golpe, né, da maioridade em 1840, né, o período regencial, bastante turbulento, e aí a ascensão de Dom Pedro II ao trono. O segundo reinado é o período mais longo de estabilidade política do Brasil em toda a sua história. Né? Ele vai aí de 1840 a 1889. Né? E foi um período aí em que nós vemos um novo pacto entre o imperador e as elites regionais. Lembrando que o Dom Pedro I, lá quando ele proclama, né, a independência do Brasil, havia essa relação. Né, ele o fará com o apoio das elites agrícolas locais. Né? Além disso, nós vamos ver aí, né, o desenvolvimento da economia no Brasil. Durante o segundo reinado, nós temos a ascensão da cafeicultura como produto base da economia brasileira, algo que não havia durante o primeiro reinado, nem tampouco durante o período regencial. É um dos fatores que vai contar para a desestabilização desses dois períodos. Basicamente, a primeira grande safra de café que o Brasil vai ter, que vai ser, né, um novo produto aí, né, a bola da vez no Brasil, será em 1837. Tá? Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento da economia local e também a manutenção dos privilégios, né, das elites, bem como a consolidação do poder do imperador. Dom Pedro II vai se firmar aí e ficará 49 anos no poder, como a gente já percebeu. É o momento aí de consolidação do Estado Nacional brasileiro. Tá? Então, vamos lá, política interna. Basicamente, a gente tinha dois grupos políticos no Brasil. Não eram bem partidos, eles foram se transformando aí em partidos ao longo do segundo reinado. Né? Eram, grupos que tinham um pensamento mais ou menos parecido. Tá? Veja, não é que só esses caras faziam parte, mas a maioria dos conservadores eram latifundiários ligados à economia de exportação, né? Ao açúcar, tabaco, né? Principalmente das áreas mais tradicionais do Brasil, lembrando, né, que esses camaradas eles vinham controlando a política desde o período regencial. Né? Na verdade, não todos, mas muitos já faziam parte do governo de Dom Pedro I, lá no primeiro reinado ainda. Né? Também grandes comerciantes, funcionários públicos de alto escalão, que acabavam aí, né, defendendo uma centralização maior do poder político, até porque se beneficiavam dela. Né? Também defendiam que o Brasil tinha uma vocação agrária. Né? O Brasil era um país agrícola, né, de investir em indústria, além do que, né, uma agricultura que tem por base a mão de obra escrava, então defendiam a escravidão. As principais províncias, né, que aglomeravam aí os conservadores, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Tá? Então, não que não tivesse nos outros estados, mas, né, a maioria dos conservadores estavam nesses lugares. E aí nós temos os liberais, que não diferiam muito, né, dos conservadores, lembrando que não era apenas, né, esses caras, né, mas principalmente, né, profissionais liberais, latifundiários ligados à produção para o mercado interno. Mais tarde, muitos cafeicultores vão entrar, né, nessa parte aí dos liberais, né, nesse grupo dos liberais, porque vão começar a defender, né, bandeiras mais progressistas, em relação aos conservadores, como a partir da década de 60, né, as propostas aí, né, de descentralização política vão ganhar cada vez mais espaço na discussão política no Brasil. Tá? E na década de 70, começa-se a levantar bandeiras de um Senado temporário,
de liberdades, de consciência, de educação, de comércio, de indústria, e também esses caras passam a defender a abolição gradual da escravidão. Tá? O foco maior desses liberais está em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, afastado, né, dos centros políticos de maior influência, né, nesse período. São Paulo está ganhando força a partir da segunda metade do século XIX. E é também, né, esse o contexto que nós vamos ver surgir um movimento republicano. Começará lá no Rio de Janeiro e vai ganhar muito corpo em São Paulo com a fundação do Partido Republicano Paulista em 1873, coisa que nós vamos ver lá na quinta parte do segundo reinado. A gente vai falar sobre política interna, sobre economia, sobre sociedade, sobre política externa e sobre como acaba e por que acaba o segundo reinado. Né? Basicamente, né, a gente vai ver que esses caras todos aí, eles não divergiam ideologicamente. Veja, eles até disputavam o poder, mas quando era conveniente, eles se conciliavam, eles convergiam, né, para um acordinho aí, porque representavam a mesma fatia da sociedade, representavam aí as elites econômicas, principalmente as elites econômicas agrárias do Brasil. Tá? E nos dizeres, né, de um senador da época, né, também um grande latifundiário lá do Nordeste, né, um tal de Holanda Cavalcante, né, nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia no poder. Veja, os Saquaremas, eles são os conservadores, foi um apelido dado, né, aos conservadores. Porque no bairro de Saquarema, lá no Rio de Janeiro, era o reduto, digamos assim, desses conservadores. E os liberais eram os Luzia. Por que Luzia? Haverá uma revolta em 1842 e ela foi violentamente esmagada a mando de Dom Pedro II. E foi na cidade de Santa Luzia, foi uma derrota tremenda dos liberais, então era uma forma aí de zoar com os camaradas, né? Chamavam eles de Luzia, né? Só de zoação. Tá? Mas aí você nota que esses caras, basicamente, eles eram farinha do mesmo saco, né? Pétala da mesma rosa, né? Eles não diferiam muito uns dos outros. Tá? E nós vamos ver o uso da violência de forma muito acentuada aí, né, durante todo o período, basicamente, né, do segundo reinado, mas as eleições de 1840 elas foram significativamente violentas, tanto mais que elas vão receber a alcunha de eleições do cacete, né? Ou seja, utilizou-se da violência para com os eleitores e acabou com a vitória dos liberais. Lembre-se que foram eles que apoiaram o golpe da maioridade, inclusive, então acabam se beneficiando, de certa forma, né, da ascensão de Dom Pedro II. Né? Agora, em 41, Dom Pedro vai dissolver o Ministério Liberal e vai formar um outro ministério composto por conservadores, o que deixou os liberais extremamente chateados, né? De coração partido. E aí que nós vemos um grande levante em 1842 dos liberais, né? Aquela revolta que acaba lá em Santa Luzia, em Minas Gerais, e que vai acabar servindo aí de apelido, né? Para os liberais, porque eles foram derrotados, esmagados, né, a mando de Dom Pedro II, lá na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Um dos caras que conduziu essa revolta aí foi um camarada chamado Diogo Feijó, que você deve lembrar das aulas de regência, né? E por que eles se rebelaram? Primeiro porque Dom Pedro vai, né, dissolver o ministério aí. Então, eles estão, né, muito chateados com esse negócio aqui chamado poder moderador. Dom Pedro I nunca usou o poder moderador.
Por quê? Porque ele tinha um exército que ele usava, né? Então, ele vai se utilizar predominantemente da violência. Dom Pedro II, não. Dom Pedro II ele foi mais político, né? Literalmente, né? Essa é a palavra. Ele vai se utilizar, sobretudo, né? Do poder moderador para controlar esses grupos. Eventualmente houve, claro, a utilização de violência, como a gente vai ver, né, em muitas revoltas, incluindo essa revolta dos liberais em 1842. Tá? A repressão foi severa, muitos foram presos, né, e por isso, né, até o nome lá de Luzia, para lembrar os caras de que eles foram derrotados lá. Para que eles não se esquecessem disso. O problema foi que em 1843, Dom Pedro vai demitir os conservadores e vai trazer de volta, em 44, os liberais, né? Inclusive anistiando, perdoando aqueles liberais que ele havia prendido, que ele havia dado as porradas lá. Né? E você deve perguntar, mas nossa, por que ele fez isso? Ele, né? Por que ele era, sei lá, né? Tira um, coloca outro. Veja, ele tentava enfraquecer os dois lados. Veja, a alternância do governo entre liberais e conservadores no ministério e no legislativo tornou-se uma prática comum que vai fortalecer o imperador. Quando um grupo começava a se tornar um pouco mais, né, forte politicamente, ele ia lá e trocava. E tanto é que a gente vai ver, né, que ao longo de 49 anos nós tivemos 36 gabinetes. Ninguém ficará mais do que 1 ano e 3 meses no poder. Dom Pedro vai ser, literalmente, ele vai fazer um rodízio entre esses caras, um carrossel. A gente já vai ver uma charge sobre isso, ok? Entre 1847 e 55 houve uma série de reformas políticas e administrativas que vão levar também a uma certa pacificação política no Brasil. E já vamos entender por quê. Agora observe aqui, ó, a alternância do poder. Né? Ele coloca os liberais em 40, tira em 41. Coloca os conservadores em 41, tira em 44. Né? Coloca os liberais em 44, 48, né? Tira os liberais e assim por diante. Então, uma alternância de poder. Né? Houve uma leve predominância dos conservadores aí durante o segundo reinado, mas de forma geral ele trocava constantemente, né, um grupo pelo outro, e tanto é que essa charge aqui é uma das mais famosas, a gente vai ver uma logo em seguida também, né, mostrando Dom Pedro aqui com uma balança pesando liberais e conservadores, né? Então ele tirava e colocava como bem entendia esses caras. Tanto mais que as reformas políticas no Brasil, né, vão instituir um regime parlamentar que foi chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque ele diferia do parlamentarismo, né, lá da Inglaterra. Dom Pedro I ele era muito criticado pelas elites, ele era visto, né, e taxado como um autoritário, porque ele tinha o poder executivo e o poder o poder moderador em suas mãos, né? O executivo e o moderador. Dom Pedro I ele foi muito esperto, porque ele vai dizer, olha, eu não quero ser um autoritário, abrirei mão do poder executivo. Ele criará o presidente do Conselho de Ministros, um primeiro-ministro, que na prática era subordinado a ele. Veja, se você lembrar da Constituição de 1824, né? A Constituição de 24, imposta pelo Dom Pedro I, né, outorgada por ele, dizia que a chave de todos os poderes, né, no Brasil, né, tudo repousava sobre o poder moderador. E Dom Pedro II não vai abrir mão dele, ele vai abrir mão do poder executivo. Ainda assim, né, o poder executivo, né, não tinha um período definido de duração, além do que o poder legislativo ele era subordinado ao executivo. E o executivo era subordinado ao moderador. E também o legislativo se subordinava ao moderador. Resultado, o Dom Pedro mandava na brincadeira toda. O controle 1 do videogame era dele. Né? Era ele que dava as cartas aí no segundo reinado. Como eu havia dito antes, dos 36 gabinetes, ao longo de 49 anos, né?
vai dar, em média, de 1 ano e 3 meses para cada grupo político no Brasil, né? Não mais do que isso. O revezamento diminuiu as tensões entre as elites, porque os caras viam aquilo como parte do jogo político, tanto mais que a última grande revolta do período foi em 1848. Lembrando que também nós temos um crescimento econômico que vai favorecer Dom Pedro. Então, né, ele vai modelar politicamente o Brasil aí, né, dando um caráter menos autoritário, e ele tem a sorte também, né, de o café estar se tornando aí um grande produto de exportações. Tá? Agora, veja essa imagem aqui, né? Dom Pedro com o carrossel, né? Ele está trocando ali liberais e conservadores, né? Porque era ele quem fazia isso. Essa charge, ela é muito comum em aparecer em questões de vestibular, exatamente por conta aí, né, da gangorra que Dom Pedro faz com os liberais e os conservadores, tá? Como é que funcionava o parlamentarismo? Veja, temos aqui o imperador, né, com o poder moderador. Ele nomeava o Conselho de Estado, que, como o próprio nome diz, né, aconselhava, né, o governo, e ele também nomeava o Senado, os senadores. Lembrando que você tinha as eleições, você tinha apresentava seu imperador 3 nomes, né, uma lista tríplice com nomes de senadores. Estes senadores, um deles era escolhido pelo imperador, portanto, ele nomeava o senador a partir dessa lista tríplice. E lembra que ele criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro. Tá? Aí nós temos, né, o primeiro-ministro presidindo o Conselho de Ministros. E aqui está mais uma inversão em relação ao parlamentarismo na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra, você tem a eleição, o partido que vencer indicará o primeiro-ministro. No Brasil não funcionava assim. Era Dom Pedro quem escolhia o primeiro-ministro. O primeiro-ministro marcava e comandava as eleições, que, como nós vimos, se utilizava muito da violência contra os eleitores. Com isso, os eleitos eram sempre do partido do primeiro-ministro. Né? Nós temos uma exceção aí de conflito entre um primeiro-ministro e a Câmara de Deputados, que nós vamos ver logo em seguida. Né? Mas, normalmente, 99% das vezes, né, quando você tinha aí, né, a Câmara dos Deputados, ela aprovava, ele dava um voto de confiança para o primeiro-ministro, ou seja, ele poderia realmente ser primeiro-ministro. Né? Um negócio meio que difere do parlamentarismo no resto do mundo aí nesse contexto. Tá? E aí nós temos a última grande revolta do período do Segundo Reinado, que é a Revolução Praieira, que acontecerá em Pernambuco em 1848. Tá? Quais as causas dessa revolução? Primeiro, o presidente da província de Pernambuco, um liberal, havia sido destituído. Da mesma forma que, se você lembrar, né, nós vimos que em 1848 o gabinete liberal, que havia sido trazido ao poder em 44, também foi dissolvido por Dom Pedro II. Tá? Além do que, nós tínhamos muitos problemas sociais lá no Pernambuco, né, por conta da decadência da produção açucareira. Sem contar que, na história recente de Pernambuco, nós tivemos uma grande revolução em 1823, que foi a Confederação do Equador, pouco antes, em 1817, a Revolução Pernambucana, e, claro, isso também tinha uma carga, né, emblemática nessas revoltas aí, né, que acontecerão, ou na Revolução Praieira, que acontecerá em Pernambuco. Tá? As influências aí dessa revolução, né? Notem o ano aqui, ó, 1848, é o período em que nós vimos lá na aula 9 a tal da Revolução, a Primavera dos Povos, né? As revoluções de 1848, principalmente atingindo a Europa. Tá? Então,
Outro componente dessa revolta também era o nascente socialismo utópico, como nós vimos lá na aula 8, né? O Fourier, o Robert Owen, o Saint-Simon, entre outros pensadores. Tá? E aí, né, os liberais que fizeram parte dessa revolução, eles desejavam uma adoção aí de um federalismo maior, só que a gente tem uma participação popular também, né, nessa revolta, e principalmente a participação de alguns radicais populares aí, né, que vão trazer um radicalismo político, como Borges da Fonseca, que era editor de um jornal chamado Diário Novo, que localizava-se na Rua da Praia, lá no Recife, né, bem como o General Abreu e Lima, que vão resistir ao governo, né, vão emitir um chamado Manifesto ao Mundo. Notem que isso tem a ver com as revoluções liberais, então o nome ele já nos, né, adianta alguma coisa, estava articulado aí as rebeliões que estavam ocorrendo, né, mundo afora. A bandeira desses caras, isso é bem importante você lembrar, né, voto universal, está aqui em negrito, destacado, desejavam o voto universal masculino, obviamente, né? Liberdade de imprensa, proclamação de uma república e a nacionalização do comércio varejista, bem como do direito ao trabalho, porque você tinha um grande desemprego nesse momento, né, no Nordeste. Lembre-se que passava-se aí, né, por um momento de crise muito grande, de desemprego e assim por diante. Resultado disso, os revoltosos, cerca de 2.500, vão sitiar Recife, né? Vão dominar, vão controlar a cidade por algum tempo, mas a repressão do governo foi severa. Os caras vão esmagar essa revolta, né? Muitos foram punidos aí, e por isso, né, devido a essa repressão violenta aí, né, essa foi a última revolta do período. Lembrando que, neste contexto, nós temos o início das reformas políticas e também a ascensão da cafeicultura como o produto base da economia brasileira. Tá? E aí, para fechar esse conteúdo, entre 1853 a 58, montou-se o chamado Gabinete da Conciliação. Foi o momento que liberais e conservadores conseguiram se entender. Veja, um curto período, né? Então, como é que ocorre? O primeiro-ministro, um conservador chamado Hermeto Carneiro de Leão, que tinha o título de Marquês do Paraná, ele irá fazer uma coalizão, né, com os conservadores. Lembrando que coalizão não são dois koalas se batendo, e sim uma aliança. Né? Vão fazer uma aliança entre os conservadores e os liberais moderados. Eles vão isolar os radicais, tanto conservadores quanto liberais. E aí você tem uma governabilidade no Brasil. Isso continuou mesmo depois da demissão do Hermeto Carneiro de Leão. É só você olhar lá naquele fluxograma de liberal-conservador. Veja lá que em 1862 até 68 nasce a Liga Progressista. É a versão, né, do Gabinete da Conciliação por parte dos liberais. Né? Os liberais também vão tentar isolar os radicais liberais e conservadores, né, para tentar uma governabilidade. Aí nós teremos uma série de reformas por conta disso. Né? Uma reforma bancária, uma reforma monetária, o Banco do Brasil começará a emitir papel moeda. Observe aqui, né, a imagem de Dom Pedro, será cunhada aí, né, e emitida o papel moeda no Brasil a partir desse contexto aí. Né? Só que em 1868 os ares mudaram, e mudaram completamente para o Brasil. Estava em meio à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai começou em dezembro de 1864 e o Brasil achou que seria rápida a guerra, mas não foi. Né? Não conseguindo vencer o Paraguai, Dom Pedro vai nomear, né, o Barão de Caxias para comandar as tropas brasileiras. O Barão de Caxias já havia esmagado duas grandes revoltas no período regencial, que você deve lembrar. Né? Ele vai fazer um trabalho fantástico, excelente, né, para o Exército Brasileiro. Tanto é que ele ganhará
o título de duque. Ele foi o único duque da história do Brasil. Só que Duque de Caxias, ele era um conservador radical. E ele vai entrar em choque direto com o primeiro-ministro, que era um rapaz chamado Zacarias de Góes e Vasconcelos, que presidia o Conselho de Ministros. Eles vão diferir quanto aos rumos da Guerra do Paraguai, e que o Caxias colocou ali, né, na direção da vitória. Na queda de braços, o Duque de Caxias consegue, né, derrubar o Zacarias de Góes. E ele vai sugerir a Dom Pedro, né, a indicação de um aliado político seu. Lembrando que o pai do Duque de Caxias havia sido parte da regência trina provisória e depois da regência trina permanente. Ele descendia aí, né, de uma elite, né, de latifundiários, lá de produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Tá? Ele vai indicar um camarada chamado Visconde de Itaboraí, que era um conservador radical e que ganha as eleições, né? Milagrosamente ganha as eleições, né? Só que não, né? Se havia uma violência aí, né, contra os eleitores, forçava-se a vitória, né? Só que aí o que acontece? Ele vai colocar, né, o seu nome na Câmara dos Deputados para um voto de confiança. Só que a maior parte dos que foram eleitos, né, como deputados eram conservadores moderados e que vão dar um voto de desconfiança ao Visconde de Itaboraí, porque eles queriam a continuidade das reformas e tudo mais. Resultado disso, o Dom Pedro tinha, na verdade, duas possibilidades. Ele poderia ter demitido o Visconde de Itaboraí e chamado novas eleições, mas ele escolheu a segunda opção. Ele vai dissolver a Câmara dos Deputados. Quando ele dissolve a Câmara dos Deputados, há uma baita de uma tensão política, uma revolta aí por grande parte dos políticos, e a partir daí nós temos o início do fim do segundo reinado. Tem início a crise que levará depois à queda, à deposição de Dom Pedro II. Então, essa é a aula 13. A gente se vê logo na aula 14, aí, quando a gente for falar da economia durante o segundo reinado. Então, a gente se vê lá no Meet logo. Beijos.